Em abril de 2016, a presidenta Dilma Rousseff era vítima de um golpe, lamentavelmente, dentro de uma república, com a utilização, inclusive, de elementos das instituições da própria república. Agora, o bandido, o gangster, canalha que esteve por trás de tudo isso, mancomunado com o mercado financeiro, com veículos da grande mídia, com a classe política ligada ao Centrão ressentida, com o vice-presidente golpista e com a ala do judiciário apaixonada naquele momento pela Lava Jato, confessa que ele tirou a Dilma e é graças a ele que o bolsonarismo e que essa direita que está aí chegou aonde chegou. Eu estou me referindo ao golpista canalha chamado Eduardo Cunha, que deve ser candidato ao cargo de deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque hoje, meu amigo e minha amiga, se você é minimamente honesto, não resta mais nenhuma dúvida que parte do buraco que o Brasil entrou depois do golpe contra a Dilma Rousseff, inclusive deixando o país cair no colo do Jair Messias Bolsonaro e dessa extrema-direita, tem um dos culpados, o senhor Eduardo Cunha. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Quem discute política de forma séria, minimamente, independente de ser de direita ou de esquerda, de gostar ou não gostar do tipo de conteúdo que eu produzo aqui, não pode negar. A presidenta Dilma Rousseff foi impeachmentada sem cometimento de crime, sem ato de corrupção, sem se envolver com nada errado. Ao contrário, ela foi impeachmentada justamente por não querer proteger um bandido chamado Eduardo Cunha. Para quem não lembra o que aconteceu, em 2016 tinham algumas acusações já pairando ali pelo contra o Eduardo Cunha. Já no final de 2015 ganhou bastante força. Ele queria que a presidenta Dilma Rousseff convencesse os deputados do Partido dos Trabalhadores no Conselho de Ética a votar pela rejeição do pedido de cassação do mandato dele pelas falcatruas que ele tinha cometido. E a presidenta Dilma Rousseff disse que não topava. Ele disse que se ela não fizesse isso, que ele aceitaria a abertura do pedido de impeachment contra ela e ela seria impeachmentada. E mesmo com essa ameaça, que inclusive se concretizou, ela não arredou o pé e não baixou a cabeça para um bandido, golpista, safado, como disse o deputado federal Glauber Braga, gangster, chamado senhor Eduardo Cunha. A Dilma foi impeachmentada, como a gente sabe, né? Em abril de 2016, ela foi afastada do cargo por 180 dias, naquele acordão, como diz ali o áudio do Romero Jucá, incluindo o Supremo e tudo, o Supremo, o mercado financeiro, grande mídia, uma parte da classe política incomodada com a atuação da presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente da República, um golpista canalha, e uma parte do judiciário, naquela época, apaixonado ali pela Operação Lava Jato. E a gente já sabia que naquele momento o que tinha a vir pela frente era pior. Por quê? Ele derrubou a Dilma para tentar impedir que ele fosse cassado e preso. Ele não foi impedido, ele foi cassado, foi preso. Inclusive, o Brasil, de lá para cá, né, a gente viu o que aconteceu entre 2016 e 2018. Tentou se trabalhar um nome mais moderado, ligado à centro-direita e ao mercado financeiro. Geralmente figuras ligadas ao PSDB, né? Eles queriam tentar o João Dória ou o próprio Geraldo Alckmin, que naquela época estava no PSDB, mas ao derrubar a presidenta Dilma Rousseff, da maneira que a grande mídia, o mercado financeiro, parte do judiciário, a classe política ligada ao Centrão, que é onde está na maior parte da discussão política os principais bandidos do universo político brasileiro, eles acabaram parindo o Bolsonaro. Inclusive aqui neste canal tem vídeo de 2016 onde eu já falo, né, sobre a ascensão do que a gente conhecia ali como bolsomínio, que é aquele indivíduo que já começava a impulsionar o nome do Bolsonaro. Bolsonaro já começava a aparecer em vários programas de mídia entre 14 e 16 com frequência, né? Super Pop, Pânico, vários programas para ganhar mais popularidade. Depois a gente foi vendo que esse movimento foi só ganhando força. E aí o Eduardo Cunha deu uma entrevista para um veículo lá de Minas Gerais, que é do Milton Neves, inclusive, o Tempo, falando, né, sobre aquilo que a gente já sabe, que o impeachment da Dilma, que foi inclusive gerado por ele ali, né, sem o impeachment dela, não teria Bolsonaro presidente, ou Bolsonaro não teria sido presidente, nem essa extrema-direita que está aí estaria aí. Ou seja, tudo aquilo que a gente sempre alertou aqui, agora o próprio bandido, golpista, canalha, confessando e confirmando. Bolsonaro só nasceu por minha culpa, palavras do Eduardo Cunha. Essa extrema-direita só está aí por minha culpa. Eu me encarreguei disso. Em troca de tudo isso, como a gente já sabe, ele imaginou que ele teria proteção, não teve. O Brasil foi para um buraco financeiro, né? Várias empresas fechadas na Operação Lava Jato, desemprego. O Brasil caiu na mão do Bolsonaro em 2018, após a eleição, tomou posse, 700 mil pessoas morreram.
tudo isso para que um bandido, que é esse canalha aqui, tentasse salvar a própria pele. E não para por aí não, tá? Porque esse bandido ele foi condenado, como a gente sabe. Mesmo sendo condenado, tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho né? A filhinha dele, a Dani Cunha, ó, apresentou um projeto. A filha dele, ó, apresentou um projeto que diminui o tempo de inelegibilidade. Ou seja, se você é corrupto, é político, corrupto, tem 2 condenações por inelegibilidade, e aí as 2 condenações são 8 anos mais 8 anos, em tese você teria 16 anos de inelegibilidade, né? Ela limitou isso para 12 anos, se você tiver 2 condenações por inelegibilidade, que lhe dão 8 anos de inelegibilidade ali, as condenações. Você só pode ficar no máximo 12 anos no projeto dela, que o presidente Lula, inclusive, vetou trecho desse projeto. E se você foi condenado por um crime, porque como é que funciona na justiça, né, antes desse projeto da Dani Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha? Se eu cometi um crime de peculato, por exemplo, e peguei condenação de 12 anos, a Constituição já diz que por causa do crime que eu cometi, ó, eu tenho os meus direitos políticos suspensos. Tá aqui, ó. Artigo 15 da Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Então eu tenho uma condenação criminal transitada em julgado por crime de peculato, que me deu ali 12 anos de condenação. Então, como a minha condenação é criminal e está transitada em julgado, os meus direitos políticos estão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Em tese, 12 anos. Antes do projeto da Dani Cunha, sabe o que acontecia? Eu tinha de ficar 12 anos fora da política por causa da minha condenação criminal transitada em julgado, e contava-se depois desses 12, os 8 anos da inelegibilidade, ou 16 se fossem ali 2 inelegibilidades. O que a Dani Lima fez, o que a Dani Cunha fez, desculpa, foi Dani Lima, Dani Cunha fez no projeto dela, botou que para a inelegibilidade já tem de se contar a partir do primeiro dia do cumprimento da pena, tá? E não pode passar de 12 anos na inelegibilidade. E ainda teve senador que se diz de esquerda dizendo que não, realmente esse projeto é bom. Inclusive o próprio Alcolumbre defendeu, né, esse projeto. Não, esse projeto é bom porque realmente não pode se tirar uma pessoa da vida política eternamente, que se ela cometer um erro ela tem de ser perdoada. Traduzindo, quando é um preto pobre periférico, a discussão é que tem de levar menor para a cadeia e tratar menor na cadeia como adulto. Mesmo com especialistas em segurança pública dizendo que redução de maioridade penal não reduz violência, apenas traz uma sensação de não ter impunidade. Quem disse isso não foi eu não, tá? Foi o Rodrigo Pimentel, recentemente, mais ou menos um mês, lá no UOL. Procura aí que você vai encontrar a entrevista dele falando sobre isso. E aí, na prática, meu amigo e minha amiga, a lei da ficha limpa perdia força, né? Por quê, Carlito? Porque se a inelegibilidade não teria mais impacto para ser contada depois do cumprimento da pena, e a perda dos direitos políticos já acontece por causa da condenação criminal transitada em julgado, do que adiantaria a inelegibilidade? E aí o presidente Lula foi lá, vetou trechos desse projeto, chega a baber aqui, ó, trechos desse projeto, inclusive, mas vamos voltar para o caso do senhor Eduardo Cunha, que está aqui, ó. Sem o impeachment da Dilma, Bolsonaro não teria sido presidente, diz Cunha. Ó, ao tempo, o ex-presidente da Câmara reivindica a responsabilidade por força atual da direita no país. Traduzindo, quem pariu a extrema-direita fui eu, ele está se orgulhando. Esses golpistas que vocês estão vendo aí, foi eu que coloquei eles para fora. Eles estavam escondidinhos, aí eu fui articulei o golpe ali, junto com o mercado financeiro, com a grande mídia, com a Faria Lima, com o Michel Temer, com a parte da classe política corrupta, que eu faço parte, inclusive, né, Eduardo Cunha? Que você faz parte, inclusive, né? Quando eu falo eu, ele, né? Tô falando em terceira pessoa. E com a parte do judiciário naquela época, encantado com a Lava Jato, pariu o bolsonarismo, pariu a extrema-direita que a gente tá vendo aí, ó. Pré-candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais, Eduardo Cunha reivindicou a responsabilidade pela força atual da extrema-direita no país, não da direita, tá, Globo? Em entrevista ao jornal O Tempo, o ex-presidente da Casa Legislativa, que o processo do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, conduzido por ele em 2016, alterou o rumo da política nacional e abriu o caminho para a oposição da época chegar ao poder anos depois. Se eu não tivesse feito o impeachment, não teria existido o Bolsonaro, presidente da República, e nenhum desses expoentes da direita que estão aí. Eles não teriam hoje alguma proeminência alguma. Não teria. E o Brasil continuaria seguindo, inclusive, né, o caminho democrático corretamente. Talvez a gente não tivesse 700 mil pessoas mortas, vítimas da Covid-19, a gente não teria tantas pessoas morrendo por ter pensamentos diferentes dentro da política, para que um bandido como você tentasse se safar dos crimes que cometeu.
Na entrevista, o ex-deputado afirmou não se arrepender de abrir processo de impeachment de Dilma e confirmou a intenção de usar essa experiência como um trunfo para tentar retornar à Câmara no pleito deste ano. Eu teria feito talvez mais rápido o impeachment. Eu não me arrependo de nada, destacou. Bolsonaro foi eleito em 2018 ao derrotar Fernando Haddad na corrida ao Planalto. 4 anos depois, não conseguiu a reeleição, vencido por Lula. Cunha afirmou ao jornal que até hoje é parado nas ruas para tirar fotos e receber cumprimentos pela atuação da queda de Dilma. A cada 10 opiniões que recebe, segundo ele, apenas uma desaprova sua conduta no caso. Quem tirou o PT do poder? O único fui eu. Pode falar o que quiser. Sem o meu ato, nada teria ocorrido. Reforçou ele, que citou os números da aprovação da então presidenta entre os fatores que contribuíram para o desfecho. E quem botou você na cadeia? A presidenta Dilma, ao não aceitar, não levar você para o Conselho de Ética como você queria, seu bandido. Onde é que está a presidenta Dilma Rousseff hoje? Onde é que você estava até poucos anos atrás? Cadeia, bandido, safado. Inclusive tentou entrar no PL, o Nicolas bateu o pé para ele não entrar, né? Ele vai ser candidato a deputado federal lá por Minas Gerais, mas vai ser pelo partido do Cleitinho, pelo Republicanos. Eu trouxe esse material aqui para mostrar para vocês que você não pode ter empatia com bandido e com golpista ligado a esse tipo de gente aí, ó, ligado à classe política, por causa disso aí, ó. Você tem de ter empatia com quem tenta se regenerar, com quem tenta se recuperar. Com gente ligada à classe política como Eduardo Cunha, você não tem que ter pena, não. Esse indivíduo aí tem de ser excluído da vida política. Aqui em Sergipe, por exemplo, tem um certo pré-candidato ao Senado que está até me processando, né? Que foi secretário do governo Cláudio Castro, que está com a pauta de defesa da redução da maioridade penal. Ele, que foi condenado a 8 anos e 3 meses pelo Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção contra a administração pública, fez um acordo de não persecução penal, pagou uma multa e está reabilitado. O menor de idade tem de ir para a cadeia, porque ele não tem o poder do político para poder negociar um acordo de não persecução penal. Inclusive, eu até trouxe dados no vídeo que está publicado lá no meu Instagram, que saiu ontem. Se você não me segue, me siga lá. Ó. É esse aqui, inclusive, o Carlitos Neto, tá aqui, ó. Me siga lá, ó. Tá aqui, ó. Carlitos Neto. Opa, me siga lá. Eu publiquei um vídeo e lá eu mostrei que, inclusive, os dados de pesquisas mostram que reduzir maioridade penal não reduz violência, ao contrário, tende a aumentar, porque você vai colocar os menores junto com os adultos na cadeia e a taxa de ressocialização entre os menores é de 80%. Apenas 20% dos menores voltam a reincidir no crime, ou seja, voltam a cometer crime. 80% não comete mais crime ou infração, né, o ato infracional. Já os adultos é o oposto, 70% aproximadamente regressam à vida do crime e só 30% não regressam mais. Imagina você jogar menores que conseguem se recuperar nesse sistema, o que é que vai acabar acontecendo? E detalhe, além de tudo isso, como eu disse, não reduz violência, porque vários estudos no mundo inteiro mostram isso, tem um estudo da FGV aqui no Brasil que mostra também, e uma entrevista dada há um mês atrás, mais ou menos, pelo Pimentel, o Rodrigo Pimentel no UOL, falando sobre o projeto do governo da segurança pública, ele diz que redução da maioridade penal não reduz violência, mas acaba com a sensação de impunidade. Traduzindo, vai reduzir violência, mandar menor de idade para a cadeia como adulto? Não, mas vamos mandar só para dizer que eles não estão ficando sem punir. E aí esses menores que entrariam lá e poderiam se ressocializar, agora saem, podem sair, né? Com crimes sendo criminosos mais severos, que é o que tende a acontecer. Então, ao invés de apresentar, por exemplo, projetos de lei para poder punir severamente figuras como Eduardo Cunha, o que a gente vê parlamentares discutindo é punindo sempre o pobre, preto e o periférico. É isso que eles querem apresentar sempre como proposta. O que eu acho interessante é que esse bandido chamado Eduardo Cunha se orgulha, inclusive, de ter feito o que fez contra o Brasil. Se você é de Minas Gerais, inclusive, se atente a esse discurso aí, ó, porque ele pretende ser candidato aí por Minas Gerais, né? Eu não estou dizendo que você vai votar nele ou não vai votar nele, o voto é livre, você escolhe quem você quer votar, até porque não está em período de pedir voto ainda, mas eu estou pedindo que vocês analisem esses candidatos aí, ou pré-candidatos neste momento, porque tá aí, ó, um cara que se orgulha de ter levado o Brasil para um momento de instabilidade política e econômica apenas para tentar se livrar da cadeia e o pior de tudo para ele. Não conseguiu. E pior de tudo para nós brasileiros. Impeachmentou a presidenta que não cometeu crime, como a gente sabe. Inclusive Dilma foi inocentada, tá aqui, ó. Dilma é inocentada. Que muita gente pergunta, Dilma foi inocentada? Foi inocentada, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou pegar até do CNN Brasil, ó.
Justiça mantém decisão que isenta Dilma Rousseff de pedaladas fiscais. Sentença também isenta o ex-ministro Guido Mantega e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Traduzindo, a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. E agora a gente faz como? Volta no tempo? Bota ela no poder de novo lá em 2016? Não tem como. E o que se fez com a indústria brasileira? A quantidade de empregos que foram perdidos, o impacto do PIB. Os membros da Lava Jato comemorando que recuperaram 8 bilhões de reais de corrupção e deram um prejuízo de 86. Que matemática, né? Vamos perder 86 para recuperar 8. Porque o objetivo, como ficou claro com a atuação do Moro e do Dallagnol, inclusive entrando para a política, nunca foi combater o crime. Foram dois canalhas oportunistas, assim como esse bandido também de Eduardo Cunha, que precisa voltar para a cadeia e não para a política. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você puder. Mande uma colaboração, se você puder, também aqui com o nosso Pix, tá? Se não conseguir fazer a leitura do Pix, tem esse endereço do nosso Pix aqui também para você colaborar se você quiser e puder. Seja membro do canal, tudo que eu falei para você está aqui no comentário fixado. Estou melhorando, né? Hoje estou 85%, mas ainda estou doente. E se tudo correr bem, amanhã eu volto 100%. Dito isso, meu amigo e minha amiga, grande abraço. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.